Olá, meu nome é Luísa Bazanella, eu tô junto aqui com a Maria Eduarda Buzana e a gente vai estar falando agora um pouquinho sobre a refatoração da simulação multiagente de otimização de rotas de táxi. Bom, então como a Elo já mencionou, esse trabalho ele trata de uma simulação multiagente que ela busca otimizar as rotas de táxi através do algoritmo de aprendizagem por reforço Key-Learning. Bom, como principais elementos da simulação, a gente tem os táxis, que são os agentes inteligentes, e os passageiros, que eles servem como referência para que os táxis se organizem nas suas rotas, né? O ambiente, basicamente, ele é formado por uma grade bidimensional, que é a partir dele que os táxis vão estar se locomovendo, né? E, além disso, no ambiente também é possível encontrar blocos de construção, que basicamente são células que o agente deve evitar, e esses blocos a gente pode pensar no mundo real como construções de fato, né? Prédios e casas disponíveis numa cidade. Bom, temos diversos parâmetros associados à simulação, como por exemplo, você consegue definir a quantidade de táxis e pessoas que vão estar presentes na simulação, e tudo isso é definido através de um controle deslizante. O estado do agente ele é definido pela sua posição atual no ambiente, e as possíveis ações basicamente é ir para cima, ir para baixo, ir para a esquerda e ir para a direita. E se tratando das recompensas, o agente ele recebe uma determinada recompensa de acordo com a célula que ele se encontra no mapa. Então, todos os blocos de construção, ou quando ele está numa mesma célula que outro táxi, a recompensa vai ser sempre menos 100. Nas demais células do mapa, o agente vai estar recebendo sempre uma recompensa de 0. E assim que ele encontra um passageiro, o agente vai receber uma recompensa positiva, que ela vai ser definida por um parâmetro que o usuário escolhe, né, de acordo com aqueles controles deslizantes que eu mencionei. Assim que um táxi ele encontra um passageiro, o episódio desse táxi, desse agente, vai ser reiniciado e ele vai voltar para sua posição inicial, né? Bom, então, um dos maiores problemas, desafios que a gente encontrou na escolha dessa simulação para estar realizando esse trabalho foi a falta de documentação. Na verdade, a gente acabou não encontrando nenhuma documentação que de fato explicasse a simulação, do que ela se tratava e qual que era o seu objetivo. E além desse fato, também a simulação apresentava um código de fonte muito extenso, muito complexo. Tinha diversas partes que de fato códigos estavam comentados, então isso acabou dificultando bastante o entendimento de toda a aplicação, né? Tendo em vista todos esses fatores, a gente pode destacar que a importância desse trabalho vai se dar pelo fato de realizar a refatoração da simulação para utilizar a extensão Key-Learning e facilitar toda a compreensão desse trabalho, né? Além disso, pretende-se tornar toda a simulação mais flexível para a entrada de parâmetros, adicionando mais controles deslizantes para possibilitar o teste com diferentes combinações. No fim, pretende-se estar avaliando todos os resultados obtidos, e mais para frente a gente também vai estar mencionando um pouquinho desses resultados. Bom, então falando agora um pouquinho sobre os trabalhos correlatos. Em 2011, o Rodrigues ele fez a modelagem, né, e validação de processos de car following em NetLogo para a simulação de fluxo de tráfego rodoviário. A diferença entre esse trabalho e o nosso trabalho é que esse trabalho ali ele utiliza dois algoritmos desse car following e a gente utiliza o Key-Learning. Então é meio semelhante, porém usam algoritmos diferentes. Em 2018, o Pacheco ele fez o desenvolvimento de um protótipo para visualização do posicionamento de trens em uma malha férrea. Então ele tem assim a ver com transporte, porém ele não tem nenhuma relação com nenhuma aprendizagem, é mais para conseguir visualizar mesmo a malha ferroviária, digamos assim, mas não tem nenhum tipo de envolvimento com aprendizagem.
Bom, agora falando um pouquinho para vocês sobre a especificação e implementação da simulação. Nesse tópico a gente vai estar discutindo sobre diversos assuntos. O primeiro dele diz respeito ao objetivo da simulação, que basicamente, como eu já mencionei anteriormente, é fazer com que os táxis eles se organizem da melhor forma possível, ou seja, que eles utilizem a menor quantidade possível de movimentos para estar recolhendo todos os passageiros dispostos no mapa, né? E ao final, assim que o táxi encontra um passageiro, o agente vai estar recebendo a recompensa informada pelo usuário e estar reiniciando todo o seu estado, né? Falando um pouquinho agora das entidades, a gente pode destacar 3, os táxis, os passageiros e os blocos, mas é importante ressaltar que somente a entidade táxi ela possui de fato variáveis possíveis de alteração, né? As demais entidades elas não possuem variáveis específicas. Então, na entidade de táxi a gente pode encontrar 3 variáveis. As 2 primeiras que dizem respeito ao valor x e y da posição inicial no plano cartesiano, e é possível definir valores entre 0 e 6. E temos também a variável referente à quantidade de movimentos feitas pelo agente que aceita números naturais. Sobre o processo de aprendizagem do agente, ele consiste basicamente em percorrer todo o cenário até encontrar um passageiro e diminuir essa quantidade de movimentos para encontrá-lo ao longo dos episódios, né? E para tudo isso a gente vai estar utilizando o algoritmo Q-Learning, como já destacado. Falando um pouquinho da parte de Design Concepts, essa etapa ela vai estar providenciando uma estrutura comum que vai favorecer a projeção e comunicação entre os modelos. E foi um protocolo desenvolvido seguindo uma lista de verificação fornecidas pelos autores. Não vou estar mencionando todos os valores aqui, até porque senão ficaria mais extenso, mas a gente pode mencionar, por exemplo, o item dos coletivos, em que nessa simulação em questão ele pode ser dividido em 3, os táxis, os passageiros e os blocos de construção. Temos também a parte de inputs da aplicação, que visa tornar a simulação mais flexível para realizar os experimentos. Então, para isso os usuários eles dispõem de alguns controles deslizantes, que eu também já mencionei, que parametrizam a simulação com as seguintes informações, como por exemplo, quantidade de táxi, quantidade de bloco de construção, valor da recompensa ao encontrar um passageiro e parâmetros de aprendizagem, como a taxa de aprendizagem e o fator de desconto. Todas essas especificações e os valores possíveis estão mencionados no artigo que a gente escreveu. Bom, então falando agora sobre os resultados e discussões, foi feita, né, a avaliação dos dados, como a gente tinha mencionado. Primeiramente a gente pegou a versão original da simulação e também comparamos com a versão refatorada. Então, com relação às linhas de código, lá no artigo diz as quantidades certas de cada uma, né? Mas houve uma redução de 48,43% após a refatoração. Então, usando a extensão, deu menos linhas de código. Com relação à quantidade de linhas de código que permaneceram iguais à original, tanto que isso era um requisito do trabalho, né, ter pelo menos 50% de alteração de código, a gente comparou com a simulação original quantas linhas de código que realmente permaneceram intactas. E dessas, apenas 26,41% permaneceram iguais. Os outros 70 e poucos por cento ou foram removidas ou foram alteradas. E com relação à complexidade cognitiva, que diz o quão difícil é de entender aquele código, depois da refatoração houve uma redução de 66,67% de redução na complexidade cognitiva, né? Então, ficou mais simples de entender o código depois de refatorar. Como a Duda mencionou, a gente disponibilizou alguns controles deslizantes, né? Alguns já tinham, mas a gente incrementou também. E a gente fez alguns testes utilizando esses controles deslizantes para ver como eles
como eles interferiam, né, no processo de aprendizagem. Então, primeiramente, a gente simulou um único agente táxi e um único passageiro. Então, a gente pode ver que ali em menos de 1.400 episódios ele já conseguiu encontrar, digamos que uma política ótima, assim, para ele fazer a menor quantidade possível de movimentos. Depois a gente testou com mais táxis, com 7 táxis, vários blocos. Isso é uma coisa que é importante comentar, porque aqui ainda não tinha blocos. É basicamente isso, ele demorou bem mais. A gente estima que por 30 mil ticks eles tenham aprendido, no caso, né? Então dá pra ver que demorou muito mais, porque tem mais táxis e tem blocos de construção que a gente acabou não mencionando, né, a outra simulação que a gente fez, mas a gente fez também só com um carrinho, um táxi, um passageiro e botando blocos de construção, e ele demorou mais para aprender. Então a gente percebeu que os blocos de construção eles realmente dificultam muito pra gente aprender. Aqui é exatamente a mesma simulação, porém com o learning rate bem menor. E a gente conseguiu perceber que impactou bastante na curva de aprendizagem, foi bem mais rápido no caso. Dá pra perceber visualmente, claro que o ideal seria recolher todos esses dados e fazer média deles, porque, né, ainda assim tem influência da aleatoriedade, porque a gente utilizou o Epsilon Grid, porém acredito que não era a intenção ser tão complexo. Aqui é também exatamente aquela mesma outra, porém daí agora alterando o discount factor, que seria o fator de desconto, e a gente percebeu que não alterou tanto quanto o learning rate no processo de aprendizagem, que ficou mais parecido com o que já era. Bom, então falando agora um pouquinho sobre as conclusões. Do código original sobrou apenas 26%, né, como eu mencionei. Houve uma redução tanto nas linhas de código quanto na complexidade cognitiva. Então a gente pode dizer, né, que o código ele ficou bem mais enxuto e compreensível. Então agora eu vou mostrar rapidinho aqui como é que funciona. A gente tem essa pasta aqui, que não é essa daqui, que tem todos os arquivos. O Keylearning é a versão original da simulação, porque ela não tinha nome, então ficou Keylearning. Ela literalmente não tinha nome. A Keylearning extensão é a versão refatorada. Então vou abrir rapidinho aqui só para mostrar. Ela é assim. E dá pra ver que tem bem pouca quantidade de linhas de código. Mas enfim, aí aqui os finais lock, que tá escrito lock, são referentes à quantidade de linhas que tem em cada simulação. Então foi desconsiderado linhas vazias ou linhas que tinha apenas um colchete fechando, que nem nesse caso aqui. Então foi usadas as regras normais de linhas de código. E o que tem final CC é correspondente à complexidade cognitiva. Então a gente deixou comentado aqui os pontos de cada comando que gera pontos, como por exemplo o ESC, que pode ser interpretado como um for, ele recebe um ponto, aqui por causa do if ele recebe 2 pontos, enfim, né? Aí conforme o alinhamento também leva uma certa pontuação. A gente deixou tudo comentado, né? Aqui o equal code, ele é basicamente para você conseguir comparar quantas das linhas da simulação original permaneceram iguais. Então esse aqui ele não é para conseguir executar mesmo, a intenção dele não é para tu conseguir executar, é só para deixar aqui quais que permaneceram literalmente iguais, quais linhas ficaram intactas são essas daqui. E esse aqui a gente não mostrou isso, a gente não metrificou isso aqui no artigo, mas só para mostrar, esse aqui é a quantidade de linhas de código que estão comentadas. Então assim, tem os comentários no código, não são muitos, assim, de comentário, de explicando o que acontece, mas de código comentado tinha um monte. Então isso é um dos motivos do porquê é ruim de entender. Então esse aqui também não é para executar, né? É só para conseguir ver quais códigos estavam comentados. E é basicamente isso, a gente vai mandar isso também. Então qualquer dúvida é só chamar. E esse é o nosso trabalho.